Boa noite, queridos, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando mais uma vez início aqui ao culto online, o culto de oração e de estudo da palavra. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você, na sua casa, aonde você estiver. Vamos ouvir um louvor, e logo depois nós estaremos orando. Vamos orar? Vamos falar com Deus, Colocar diante dele as nossas petições. E talvez você está necessitado de uma graça do Senhor. Se você desejar, coloque o seu nome aí na postagem, E nós depois estaremos orando por você, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos imensamente Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nos é dado, Pai, de podermos estar falando contigo através da oração. E agora, Pai, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos dá o privilégio, através da tecnologia, de podermos, Senhor Deus, estar chegando em lares, Senhor Deus, chegando em hospitais, chegando em presídios, chegando, Senhor Deus, em lugares aonde jamais poderíamos imaginar. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Queremos, Senhor Deus, colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão passando pela dor, Senhor Deus, do luto. Que o Senhor venha trazer o consolo, que o Senhor venha estar trazendo a Tua paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada familiar, Senhor Deus, nesse momento passa por momentos difíceis. São pessoas de perto, são pessoas de longe, são amigos, são irmãos em Cristo. O Senhor continue a sustentar a cada um com a Tua mão de poder e graça, Senhor Deus. Também te pedindo por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, sejam em casa ou nos hospitais, o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor Deus, sarando as suas enfermidades. Cuida de cada um, Pai, com a Tua mão de graça, poder e misericórdia. Nesse exato momento eu não sei o que pode estar acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que passa aí nessa mente, nesse coração. Senhor Deus, alguns estão no CTI totalmente, Senhor Deus, fora da realidade de que estamos vivendo, Senhor Deus, porque estão, Senhor Deus, através de remédios, Senhor Deus, incominduzido, Senhor Deus, mas o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua cuidando, o Senhor continua tratando de cada um, Senhor Deus. Usa também, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, para que através dessas pessoas, Pai, a Tua graça também, o Teu amor e a Tua misericórdia seja demonstrado, Senhor Deus,
nessas casas que tem costumado chamar de casa de misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia também, não somente dos enfermos, mas também de cada profissional da área de saúde. Seja também com os policiais, Senhor Deus, sejam eles militares ou civis, com os bombeiros, sejam eles militares ou civis, os agentes de saúde, Senhor Deus, federais, estaduais, municipais. Ó Pai, seja com a nossa nação. Em nome de Jesus te pedimos isso. Seja com cada pessoa, Pai. Temos alguns próximos de nós aqui hospitalizados, o Leonardo, Senhor Deus. Seja com ele. Abençoa o teu filho ali naquele momento de leitos, de CTI. Mas cremos que o Senhor está trabalhando na vida dele, juntamente com cada um, Senhor Deus, que está hospitalizado nesse exato momento. Também, Senhor Deus, continue a cuidar, Senhor Deus, da Luciana. O seu irmão Luciano pediu oração por ela, e a sua cunhada, a Kátia, também pediu oração por ela. Eles são de Saquarema, mas ela está ali também no HC Lagos internada. Então, você esteja cuidando, Senhor Deus, da Luciana, tratando também das suas enfermidades e trazendo a cura sobre ela. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoe e guarda cada um, Senhor Deus. A Marisa, Senhor Deus, a filha da irmã Nicolaia, já falecida, ela também não está bem de saúde. Cuida dela, Pai. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas a notícia que nos chega é que ela teve que ir para a UPA. Então seja com a Marisa cuidando dela, da sua saúde, também cuidando dos seus familiares, Senhor Deus. O Marquinhos também, Senhor Deus, o primo da irmã Águida, seja com a saúde dele, cuidando dele, Senhor Deus, dando o vigor do Senhor e a cura do Senhor. Colocamos, Senhor Deus, cada um em tuas mãos, Senhor Deus. A família que estão enlutadas, Senhor Deus, e aqueles que estão doentes, hospitalizados, carentes, Senhor Deus, da tua cura. Os profissionais da área de saúde, Senhor Deus, os policiais, Senhor Deus, os bombeiros, os agentes de saúde, e cada um, Pai, guarda-nos do nosso ir e do nosso voltar, para que o teu nome seja exaltado. Continue a cuidar de tudo com a tua mão de poder e graça. As pessoas que irão colocando seus nomes aí no comentário também recebam o refrigério do Senhor, a cura do Senhor, Senhor Deus, se eles estão enfermos. E o refrigério, por acaso, se estão precisando de consolo, ou Senhor Deus, ou de uma palavra de ânimo. Em nome de Jesus, o Senhor é que nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigado. Em Jesus, teu Filho, Senhor Deus, muito obrigado. Amém. Como é bom, né, podermos confiar no Senhor, confiar na força do seu poder e entender que Ele cuida de você, cuida de mim, cuida de nós, com algo tão precioso, né, que é a sua presença, né, no nosso meio. Então, precisamos focar o tempo todo na palavra do nosso Deus e confiar no nosso Deus, não é? Esse culto de quinta-feira, geralmente fazemos o culto de oração e de estudo bíblico, então vamos ficar firmes e focados, continuar orando pelos nossos irmãos. Não é? Perto ou longe, a oração ela chega no trono de Deus e desce com a resposta de acordo com a vontade dele, lógico, né? Mas sempre com graça, com misericórdia. Deus te conhece e me conhece. Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto é o tempo todo. É o tempo todo, não é? Buscar Ele, buscar ao Senhor, porque Ele te convida e me convida a estarmos focados, não somente naquelas pessoas que conhecemos, mas naquelas que não conhecemos e os pedidos chegam até nós. Então, o Senhor estende a sua mão, não é? O Senhor estende a sua mão para te abençoar, o Senhor estende a sua mão para me abençoar. Então, Ele busca, não é? Nos busca. Não somente nós devemos buscá-lo, Ele também nos busca. Ele mesmo disse que se tornaria acessível a nós, e se tornou, e sempre é acessível a nós, não é? Então, o Salmo 61 diz assim, ó: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio, torre forte contra tudo que vem contra mim. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo de tuas asas. Eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, o meu voto, e me deste a herança que tem o teu nome. Dias sobre dias, acrescenta, Senhor, durante os anos, gerações após gerações, permaneça para sempre diante de Deus.
Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia a dia o voto que te fiz. Muitas vezes nós fazemos promessas a Deus, não é? E quando Deus atende positivamente as nossas orações, os nossos pedidos, nós esquecemos de agradecer. Não esqueça de agradecer. Oração com ações de graça. Súplica com ações de graça, ou seja, agradecer antes de receber. Somos convidados a isso. Então, ouve, ó Deus, a minha súplica, atenda a minha oração, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti, porque estou abatido, o meu coração abatido está. Quantos estão abatidos? Não é? Quantos estão entristecidos? Quantos estão sem ânimo e sem vigor? Mas o Senhor te chama e me convida a vencer o tempo todo. Não é? A Amanda Vanessa, né, tão conhecida no nosso meio de louvor e adoração, ainda está, né, passando por momentos difíceis, mas ela está melhorando. Está melhorando. Então Deus também está atendendo as nossas orações. De longe Deus atende, porque Ele é o Deus de perto também. Mesmo que estejamos longe de quem esteja hospitalizado, nós oramos de onde nós estamos e Deus derrama a graça, porque Ele cobre toda a terra. Ele mesmo disse isso. Ninguém pode se esconder de mim. Não é? Quem pode se esconder do meu espírito? Ninguém pode. Então o Senhor convida você e me convida a entender que Ele é grandioso. Não é? Grandioso. Então a Amanda Vanessa, né, essa adoradora do Senhor, teve um acidente há 3 meses atrás muito grave. Não é? Mas ela agora já está melhorando. E a notícia que nós recebemos é que ela está melhorando. Não é? O Leonardo, nosso irmão, né, o esposo da Andrelina, também está melhorando. Deus vai trabalhando. Não é? Para que as coisas aconteçam. Hoje, não é? Tivemos uma notícia muito triste, uma irmã muito preciosa, né? A irmã Sueli partiu, não é? Aí ela é era membro, né, da PIB de Araruama, não é? Porque ela faleceu, mas uma irmã maravilhosa, uma irmã acessível, uma irmã que buscava sempre abençoar quem se aproximasse dela. E ela partiu, certo? Então, estamos sujeitos a tudo debaixo desse céu. E o que nós pedimos é que Deus venha trazer consolo. O irmão Silvio também, né, com alguns familiares aí que partiram. Não é? Que o consolo do Senhor esteja sobre a vida da família da irmã Sueli, que esteja sobre a vida do irmão Silvio, sobre a vida de cada um, né, que está passando por lutas e tribulações, na perda de um ente querido. Mas vamos lembrar que o Senhor é aquele que nos fortalece e Ele é grandioso. A Amanda Vanessa também está passando por um vale, como muitos estão passando por um vale. E é ela que vai louvar agora aqui, grandioso és tu. Vamos colocar um louvor aqui dela, que ela louvando um hino, né, da harpa cristã, e vamos colocar o nosso pensamento em Deus, para que a sua vontade soberana seja feita sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos nossos irmãos, amigos e familiares que estão hospitalizados ou estão enfermos em casa, não é? E também pela Amanda, Vanessa, não é? Essa adoradora do Senhor que também está passando por um momento difícil. Lembre de alguém, mas fale o nome durante esse louvor. Grandioso és tu, não é? Deus é grandioso para fazer infinitamente mais. Lembre disso. Esteja em contrição agora nesse momento, em oração, colocando primeiro a sua vida diante de Deus para que Ele continue te sustentando, te firmando, nos sustentando e nos firmando. Depois vai falando o nome de alguém na oração, certo? Lembre das pessoas, né? As famílias enlutadas, o Marquinho, que é o primo da irmã Águida, o Leonardo, a Marisa, a Luciana, que está hospitalizada, não é? Vamos orar. A Luciana, por exemplo, nós não conhecemos. A Amanda, a Vanessa só conhecemos assim, pelo menos eu. Mas a nossa oração chega ao trono e o Criador derrama a graça. Então minha alma canta-te,
a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse é o Deus que cremos, o Deus que tudo pode. Grandioso Ele é. Confia nele. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque apesar da grandiosidade, da divindade, da santidade, o Senhor nunca nos esqueceu. E a prova é que o teu Filho se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. Vimos a tua glória e a glória do teu Filho, que veio nos buscar e salvar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor
Sempre estende a mão, Pai, para o aflito e o contrito e o arrependido. Louvado e exaltado seja o teu nome, mais uma vez lembrando de cada pessoa, Senhor, espalhada por esse Brasil, por este mundo, que neste exato momento possa estar passando por qualquer dificuldade. Não sei qual é, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o socorro bem presente, rocha da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender e que a nossa vida realmente possa te cantar. Grandioso és tu. Grandioso és tu, a nossa vida possa refletir, Senhor. Às vezes ficamos abatidos, cabisbaixos, mas somos lembrados pela tua palavra e através do apóstolo Paulo que não ficaremos abatidos e destruídos. Somos erguidos pela tua poderosa mão todos os dias. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a tua palavra, que vamos agora meditar. Sara, Senhor Deus, não somente as nações, o solo, sara as vidas. Seja, Senhor Deus, com os governantes, as autoridades, que sejam direcionados e iluminados pelo teu poder, Senhor Deus, e pela tua vontade. Senhor, realmente possa haver, Senhor Deus, um mover para o povo, para o desejo do povo, para a vontade do povo, em obediência a ti, Senhor. Tira toda a desobediência, Senhor Deus. Porque às vezes, Senhor Deus, as pessoas querem viver nessa vida, nessa terra, sem nenhuma obediência à autoridade que vê. Imagina a autoridade que não vê, que está acima de todos os homens. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Somos lembrados na tua palavra que nós devemos orar pelas autoridades, interceder por elas, para que possamos viver em paz. Não é só orar pela paz em Jerusalém, é orar pela paz de Araruama, é orar pela paz do estado do Rio, é orar pela paz do Brasil e do mundo. Ó Senhor, em nome de Jesus, é tanta coisa, é tanta reclamação, Senhor Deus. Pode aglomerar aqui, mas aqui não pode juntar aqui, mas aqui não pode. Enquanto o povo está dividido, um inimigo invisível vence a batalha. Mas o Senhor é todo-poderoso. E te pedimos também iluminação para cada filho e filha tua, Senhor Deus, não somente para pastores, líderes espirituais, mas também, Senhor Deus, para cada membro, para cada irmão, que haja, Senhor Deus, uma consciência de obediência. Porque enquanto nada da nossa nação estiver contrariando a tua palavra, não custa obedecer. Não há perseguição sobre a igreja. É uma ilusão. O povo brasileiro não sabe o que é perseguição religiosa. Não sabe. E fica achando que está sendo perseguido. Não estamos sendo perseguidos. É uma urgência de saúde. E no tempo certo, tudo vai ficar como era antes. Como era antes. Porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a nossa nação, sobre esse povo chamado brasileiro, Pai. Sobre as nações, mas nós estamos aqui no Brasil. Então eu te peço em nome de Jesus, que haja realmente um mover patriótico, para entender que a nação precisa de cada um de nós. E a igreja de Jesus Cristo espalhada nesse país, que honre ao Deus que serve, ou diz servir. Ajuda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a sermos sal e luz dessa terra de verdade. E não propagadores, Senhor Deus, de violência. Não propagadores, Senhor Deus, de rixas e brigas políticas. O nosso chamado é ide e fazer discípulos de todas as nações. Fazendo essas pessoas obedecerem a palavra que Jesus Cristo ensinou, sendo nós obedientes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a tua vontade e o teu querer. Porque não basta um povo chamar-se pelo nome do Senhor. Tem que viver esse nome que diz que honra. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Fala conosco e continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Esse Deus grandioso te convida e me convida a olharmos para um texto tão conhecido e tão pregado e tão anunciado durante esse tempo, não é? Que
ao mesmo tempo é anunciado como algo físico, mas o Deus, no texto que vamos ler, ele não quer sarar simplesmente perdoar as pessoas. Está ali a bandeira do Brasil, né? Sara essa nação, Senhor, em nome de Jesus. Israel está lá em cima, a bandeira de Israel. Atrás ali da bandeira de Israel está o quadro dos embaixadores do rei. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. E precisamos honrar isso. Honrar isso com todo o nosso coração, com toda a nossa vida e com todo o nosso entendimento. Segundo Crônicas, texto muito conhecido, 7:14, não é? Te convida e me convida a meditar no que Deus quer falar. Te convido, não é? Ao que Deus quer que meditemos essa noite. Diz assim o texto de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nome de Jesus. Vamos entender cada detalhe desse versículo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um convite não somente único, porque as pessoas imaginam esse texto de sarar a terra é de cura física. O texto não está falando de cura física. O texto está falando de perdão, de confissão de pecado e de sarar uma nação, de sarar um país, de fazer a terra ficar fértil. Porque a transgressão, os maus caminhos, a falta de humildade, a falta de buscar Deus, fez a terra ficar infértil, o solo ficar infértil. O Brasil é conhecido como um solo fértil, mas há tanta fome nessa nação. Não adianta ter um solo fértil e ter um povo miserável passando fome. Sara essa nação, Senhor, com o teu poder, com o óleo da tua unção, não é isso que a gente canta? É perdoar os pecados da nossa nação. Eu te convido hoje a chamar para você se reconhecer pecador, brasileiro pecador. Reconheça-se. Faça como muitos dos profetas, não é, oraram por Israel, por Judá, mas se colocando no lugar desse povo. O povo pecou. Não falava só isso não, nós pecamos. Então, para que Deus sare o Brasil ali, simbolizado pela sua bandeira, nesse momento aqui, eu e você precisamos entender que Deus te convida e me convida a mudar de direção. Deus nos convida a que realmente nos chamemos pelo nome dele, não só de boca para fora, mas que vivamos o Deus que falamos que servimos, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Se humilhar diante de Deus. Há um erro, né, que é passado de geração em geração, que os humilhados serão exaltados. Não está isso na Bíblia. Né? Ou seja, alguém está ali te azucrinando, te humilhando, né? E você não tem nada de errado na sua vida, mas as pessoas estão ali te azucrinando, te humilhando você, e aí você será exaltado. Não é isso que a Bíblia ensina. É os que se humilham diante da poderosa mão de Deus é que serão exaltados por Ele. Então eu não preciso ser humilhado. Eu tenho que me humilhar. E outra coisa, se alguma coisa vem sobre mim ou sobre você porque eu provoquei, acerta o negócio. Corrija o negócio. Agora, se alguma coisa vem sobre você ou sobre mim que nós não arrumamos problema para isso, mas estão arrumando problema para nós, deixa para lá. Ore. Ore ao Senhor. Porque o povo que se chama pelo meu nome tem que se humilhar e não ser humilhado.
Tem muita gente que, eu estou humilhado, estou sendo perseguido. Muita gente fala. Nós somos convidados pela palavra de Deus a nos humilhar diante da sua poderosa mão. E orar. E buscar a face do Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. Como que a nação brasileira precisa se converter dos seus maus caminhos? Não é só a corrupção. Não é só a maledicência. Não é só as fake news. É muita coisa. Olha como a igreja evangélica está sendo humilhada por causa de Supremo Tribunal Federal. Não por causa do Supremo Tribunal Federal, mas por causa dos comentários. Os pastores só querem saber de dinheiro, não é? Ali, as mega igrejas, o pessoal não fala isso? Como que o povo evangélico é humilhado nas redes sociais? Se estão dando motivo para isso, está reclamando do quê? Se humilhe. Busque a face do Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Se preocupe com vidas. Vamos nos preocupar com as vidas que estão carentes de consolo, de uma palavra de ânimo e de salvação. Ide e fazer discípulos de todas as nações, inclusive o Brasil. O Brasil. O Brasil precisa conhecer ao Senhor. Não é? Não basta ter louvado seja Deus numa cédula. Não é? Não basta dizer, não é, que conhecereis a verdade vos libertará. Não basta dizer, tem que viver. Tem que viver. O povo estava aqui passando fome. A terra estava morta por causa de maus caminhos, por falta de humildade. 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 Precisamos entender isso em nome de Jesus. Então o Senhor nos convida realmente santificado seja o teu nome. Não foi isso que Jesus disse? Então o meu povo que se chama pelo meu nome tem que santificar o meu nome. Ué, tem que santificar o nome do Senhor. E se humilhar diante do Senhor. Se arrepender dos seus pecados. Certo? Buscar o Senhor, Ele está disponível. Estendo a minha mão. Ele diz isso o tempo todo. Não é? Eu te ouvirei, Ele diz. Mas se humilhe diante da poderosa mão dEle. E te perdoarei. E sararei a tua terra. Sararei o teu país. Não é? Trazendo saúde para a tua terra. Saindo saúde para o teu país, para a tua nação. O foco aqui, lógico, que é Israel. Do texto. Mas chega até nós. E se o meu povo demonstra o amor de Deus por nós, o seu grande amor para conosco, mesmo esse povo muitas vezes rebelde, encontrando-se em rebeldia, o Senhor chama de meu povo. Reconheça isso e traga para você a responsabilidade dessa nação chamada Brasil. De orar, de se humilhar e buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Brasil, brasileiros, precisamos pensar como nação, como um país grandioso que ele é, e que tem um Deus grandioso que está de mão estendida para abençoar. O amor de Deus é imensurável, não se pode medir, não é? Não se pode medir. O amor de Deus excede todo o conhecimento humano. Então ele chama mesmo em rebeldia. Esse é o meu povo. É o meu povo. Que precisa fazer algumas coisas. Deus de várias vezes deu vitória a Israel. Deus tem te dado vitória. Às vezes você não tem nem percebido. Mas também ele diz, é meu povo. E que se chama pelo meu nome. O Senhor Deus ouve as petições, não somente do povo que se chama pelo nome dele. Eu sou testemunha viva disso. Testemunho vivo. Que Deus ouviu a minha oração quando eu ainda não o conhecia como meu Deus. E Ele ouviu a minha oração, a minha súplica. Num momento de dor, de angústia, de sem saber o que fazer. Me ajoelhei na cama e orei ao Senhor e fiz um pedido a Ele. E Ele atendeu com sim. E eu ainda não o conhecia, só de ouvir falar. Não de com ele andar. Não de com ele andar. Mas o povo que se diz que se chama pelo nome de Deus precisa realmente se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Aqui, segundo Crônicas 7,14, não está falando para quem não crê, está falando para quem crê.
no Senhor como seu Deus, e que reconhece a sua nação como nação de Deus, mas não só de boca para fora, demonstra ser. Não adianta ter uma população gigantesca de gente que se diz que tem fé e não muda, não transforma esse país, com a sua vida, com o seu caráter, com o seu dia a dia, com o seu lidar interpessoal. Deus nos convida a isso. Precisamos pedir sabedoria a Deus, para os governantes, para nós mesmos. Para nós mesmos. Então esse povo que se chama pelo nome do Senhor precisa fazer uma coisa em primeiro lugar, se humilhar diante da face do Senhor e orar a Ele, buscando a sua face em arrependimento e se desviar dos seus maus caminhos. Porque se não houvesse maus caminhos, não estaríamos sendo escrachados nas redes sociais. Não seríamos, nem entre nós mesmos. Pior ainda, não é? Então é necessário chamar o nome de Deus, honrar o nome de Deus com a nossa vida e se humilhar. A palavra humilhar significa tornar-se humilde e não ser humilhado. É tornar-se humilde. Então aquele que se torna humilde diante de Deus é exaltado por Ele. Exaltado por Ele. Humildade significa virtude que nos é dada um sentimento de que nos é dada um sentimento de nossa fraqueza. É o sem mim nada podeis fazer. Tem gente que só entende isso quando está na luta, quando está na batalha, na aflição. Mas é todo o tempo, dia de festa e dia de luto. Sem mim nada podeis fazer. Então, humilhar-se significa virtude. Não é? Porque é um sentimento de fraqueza. Né? A gente às vezes sente assim, não, eu não vou me humilhar não, porque eu vou estar me demonstrando fraco. Não, é quando eu estou fraco, é que eu me torno forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza. Então se reconheça totalmente dependente do Senhor. Seja modesto. Não é? Tem gente que é vaidosa demais, que acha que é mais poderoso que o outro, que a sua oração é mais poderosa. Não, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração de fulano ou de ciclano, bam, 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 ou não sei o quê, ou coronete, como eu costumo dizer. Não é? Não no sentido militar, mas no sentido militar dentro da igreja, que acha que manda nela. A igreja só tem um dono e um cabeça, Jesus Cristo. Nós somos todos servos e ovelhas do bom pastor. Ele chama alguns, como me chamou, para apacentar o seu povo. Não é meu povo, é povo dele. Eu faço parte desse povo. Todos os líderes fazem parte desse povo, pastores. Não é? Então não pode ter vaidade. Não pode ter vaidade. Não é? Tem que ter ausência de vaidade. Simplicidade. Natureza que Deus nos criou. No falar, no agir, no viver. Tem que ser... Sabe, a pessoa desligada de preocupações dessa terra. Não ajuntei tesouros, não é isso que Jesus disse? Porque tem gente que não tem nenhum problema, como eu costumo dizer, trabalha, vamos ganhar nosso dinheiro, vamos ter a nossa casinha, vamos ter aqui a comida em casa, vamos ter tudo que o dinheiro que a gente ganha honestamente possa dar. Mas não seja o teu tesouro, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deus nos convida a viver assim. Desprendido, sem pretensões, submisso à vontade de Deus, à autoridade dele, à autoridade instituída por ele. Se não está infringindo a palavra, temos que obedecer e orar por essas pessoas. Se estão infringindo a palavra, não temos que obedecer, mas temos que orar por essas pessoas. Mesmo assim, que Jesus mandou orar até pelos nossos adversários, não é? Inimigos. Então, aceitação de um estado de dependência. O Senhor Deus nos deu o maior exemplo de humilhação, ou seja, de humildade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. Então, Jesus ter vindo a esse mundo é o maior exemplo de humildade, de se auto-esvaziar, certo? Descer do pedestal. Ele deixou a sua glória e se fez um humano. E tem ser humano que acha que é maior do que Deus. E é maior do que os outros. Não somos, somos tudo pó. Somos todo pó. Orar. Suplicar. Pedir com humildade. Como eu costumo dizer, não adianta fazer uma oração egoísta só para mim.
só para atender o meu prazer, a minha vontade, o meu querer. Não. É uma petição humilde diante de Deus. Que me abençoa e abençoa tudo que está à minha volta. Que te abençoa e abençoa tudo que está ao teu redor. Então, por isso que Crônicas, segundo Crônicas 7,14, vai falar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que ter, é o processo, certo? Você se chama povo de Deus? Então honre esse título. Não é? Esse chamar do Senhor, povo de Deus, não é? Que chama pelo nome dele. Vamos honrar, santificado seja o teu nome, Senhor, na terra como é no céu. Se humilhar diante dele, se reconhecer pecador, errante e pedir perdão pela nossa nação, pelos erros dos nossos governantes e agradecer pelos seus acertos. Certo? Parar com bobeira de briga política. A igreja não tem nada a ver com isso. O povo de Deus não tem que ficar brigando por causa de política. Quer ser político? Então vai viver sua vida na política. Mas não faça a casa de Deus de curral. Infelizmente, em toda eleição isso acontece. Curral eleitoral. Que cai por terra em nome de Jesus. Nós não votamos numa pessoa porque ela é nosso irmão em Cristo. Assim minha opinião. Nós votamos numa pessoa porque ela tem caráter. Caráter. Votamos porque ela apresenta caráter. É por isso. Certo? Porque muitos vão para lá e se corrompem. Mas quem tem caráter não se corrompe. Melhor sair. Sai fora, mas não se corrompe. Certo? Só um adendo aí. Porque é muita politicagem dentro da igreja. Tem que parar com isso em nome de Jesus. Quantas politicagens, quantos púlpitos se transformam em palanques? Para com isso. Essa nação não vai ser curada assim. Não vai. Essa nação só vai ser curada por um povo que se chama pelo nome de Deus e não pelo nome dos homens. É uma vergonha sermos 34%, é isso? 35%? E nada muda nessa nação. Então precisamos nos humilhar e nos prostrar e nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar Deus em oração. Ele vai nos perdoar e vai sarar essa nação. De baixo para cima. O povo quer que o Brasil seja sarado de cima para baixo. Nunca vai ser. De cima para baixo pelo poder de Deus que vem sobre essa nação. Mas só vai ser sarada de baixo para cima. O poder não emana do povo, não é isso que diz a nossa Constituição? O poder emana do povo. Então é o povo chamado brasileiro que vai mudar essa nação. Criemos os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos, não importa a idade, para que honrem essa nação. Talvez o seu filho, o seu neto, chegue a ser presidente da República, a sua neta, presidente da República. Forge um caráter brasileiro, patriota e cristão, mas não opressor. Nosso país é laico. Não tem que enfiar religião na goela de ninguém. Não é? Jesus, como falamos às vezes, está à porta batendo. Só deixa ele entrar. É ele que bate. Não somos nós que obrigamos ninguém a aceitar Jesus como Salvador. Queremos que as pessoas entendam esse amor grandioso. Mas se as pessoas não estão enxergando Deus em nós, como que essa nação vai ser transformada? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, mas precisa se converter dos seus maus caminhos. Não é? E então, aí sim eu vou ouvir. Escutar uma coisa, ouvir é outra. Porque escutar, a gente escuta muita coisa. Ouvir é prestar atenção no que está falando. Deus está falando assim, depois que vocês, certo? Se humilharem. Ele está falando para nós, que falamos que cremos nele como nosso Deus. E em seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você se humilhar, e você orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí eu vou te ouvir. Porque eu estou só te escutando. E pela misericórdia, de vez em quando, porque a oração de justos vale muito, né? Vale muito. Não podemos rotular, não é? Mas essa nação precisa ser transformada pelo poder de Deus.
E nós, como igreja, estamos deixando a desejar. Deixando a desejar e muito, e muito. Precisamos nos humilhar e buscar e orar ao Senhor, não é? Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. Tinha vida de oração. Jerusalém, Jerusalém, olha só. Quantas vezes, Brasil, Brasil, quantas vezes quis te proteger debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus filhotes. E você não quis. Não basta a vontade somente. Tem que querer mudar de verdade. Não basta só falar. Tem que querer mudar. Começar a tirar as coisas pequenininhas. O troco a mais que vem pra gente, não é? Devolver. Não existe para Deus pecadinho. Devolver. A gente só pensa em pecadão. Certo? Certo? Tem que pensar nisso. Busque a face do Senhor. Buscar a face do Senhor significa descobrir, tirar o que está oculto. Para muita gente, a face do Senhor ainda está oculta, mesmo Jesus Cristo vindo revelar o Pai. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, do Pai. Não é? Encontrar-se, deparar-se com alguém ou algo. Não é? Buscar ao Senhor, se encontrar acessível. Conhecê-lo de verdade. Não é? Como Jó conheceu, eu sei que o meu Redentor vive. Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço porque com ele eu ando. Mesmo com aquela tragédia toda, de perder todos os seus bens, perder os seus filhos, não é? Perder tudo que ele tinha fisicamente, a não ser a esposa. E ainda fala assim, a esposa, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Que isso, mulher? Você lembra lá? Se você ainda não leu a história de Jó, é só para lembrar. Então é buscar o Senhor de verdade. Não é? De verdade. Buscá-lo de verdade. E se desviar, converter-se dos maus caminhos. Como que a igreja precisa demonstrar isso? Como precisamos demonstrar isso? Certo? Cada membro individualmente. Porque ninguém é igreja sozinho. Só somos igreja quando estamos reunidos dois ou três em nome de Jesus. Ele mesmo disse isso. Então, é vencer Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ter discernimento do Espírito. Pedir ao Senhor, me dê discernimento, Senhor, para tomar decisões. Me dê discernimento para entender situações. Me dê discernimento para lidar com o próximo. Me dê discernimento, seja esse próximo para te abençoar ou tentar puxar o teu tapete. Não é? Então eu ouvirei você dos céus. Não é? É muito mais do que escutar. É estar atento, não é? A oração que se faz nesse lugar chamado Brasil. Cada país pensando assim, cada cidadão pensando assim. Prestar atenção para ouvir alguma coisa. Deus está prestando atenção na oração. Ele falou para Salomão, né? A partir de hoje meus ouvidos estarão inclinados para ouvir a oração que será feita nesse lugar. Vamos imaginar o Brasil como um templo, né? Daquele tempo passado. E vamos nos humilhar diante de Deus, para que Ele sare essa nação com o seu poder. E perdoarei os seus pecados. Continuamente. Não é? Infelizmente. Porque tem gente que acha que a partir do momento que se converteu não tem mais pecado. A própria palavra, através de João, em uma das suas epístolas, nos lembra isso. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus de mentiroso, porque Deus diz que nós somos pecadores. Mas se cometermos pecado, temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. Como eu sempre lembro, é pecado deixado para trás. Porque se comete o pecado ontem e se arrepende hoje e amanhã comete de novo, não foi arrependimento, foi remorso. O Brasil está cheio de gente com remorso, não arrependida. E gente que se diz de Deus. É buscar o Senhor de verdade, para que Ele possa realmente perdoar os nossos pecados. E aí sim Ele vai sarar esse chão chamado Brasil. Não é? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, não é? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Não é? Romanos 3, verso 23, bem conhecido, porque todos pecaram e separados estão, destituídos estão da glória de Deus.
Então é preciso arrependimento. Arrependimento. Vamos nos arrepender em nome da nossa nação. Senhor, perdoa o Brasil. Perdoa-nos como nação, porque temos negligenciado a tua vontade. Temos que fazer essa oração. Não é? Não é só ficar apontando o dedo do outro, não. É chamar a responsabilidade para nós mesmos, o pecado coletivo da nossa nação. Da nossa nação. E aí eu vou sarar a sua terra. É o chão, é a nação, é o solo. Não é curar de enfermidade. Ele vai perdoar o pecado. Porque a pessoa se humilhou, porque a pessoa, né, vamos lá a sequência lá. A pessoa se humilhou, ela foi orar, buscando a face do Senhor, e ela se converteu dos seus maus caminhos, e aí o Senhor ouviu a sua oração, respondeu com perdão e com o sarar da terra, do chão, do solo. A gente pede para que Deus sare as enfermidades. Aí não é esse texto aqui. O contexto aqui não é esse. Aqui é perdão de pecado e curar o chão, o solo, para que ele produza alimento. Não é? Mas a nossa oração também é para que sare os enfermos. Físicos, emocionais e muito mais os espirituais. Porque o que primeiro tem que acontecer, como Jesus fez com aquele homem que desceu pelo telhado, não é? Os amigos colocaram, perdoados estão os teus pecados, para depois curar fisicamente. Jesus podia perdoar pecado e não curar fisicamente. Deus perdoa pecado e às vezes não cura fisicamente, quando a pessoa se arrepende. Então, é buscar o Senhor o tempo todo, enquanto se pode achar, e invocar, porque Ele está perto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Ela quem? A fé. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O Logos de Deus, haja. Não é? A voz de Deus, haja. É maravilhoso entender isso. Então que eu e você possamos buscar ao Senhor e nos arrepender. Não é? Nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, desviar dos nossos maus caminhos e humildemente buscar ao Senhor com simplicidade de coração, porque Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe se nós estamos sendo sinceros ou não com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos direcione a que possamos realmente buscá-lo como povo dele. E se você ainda não é, entrega o teu caminho ao Senhor hoje, não é? Chamado pelo seu nome, para honrar o seu nome aqui na terra, e nos humilhar, ou seja, nos esvaziar, nos esvaziar, não é? Não é um sinal de fraqueza, é um sinal de entender que existe alguém sobre nós, soberano, sobre terra, o céu e a terra e sobre nós, nosso Criador, não é? E entender a submissão que o Senhor cuida de nós com a sua destra fiel. Orar, sinceramente. Às vezes é súplica mesmo, mas já agradecendo, não é? Buscar a Ele de verdade, buscar a sua face de verdade. Ele está acessível agora aí para você, né? Não importa o estado que você está agora. E se desviar, se converter dos seus maus caminhos e não cometer mais o erro que pediu para que Deus perdoasse. É isso que Ele quer. E Ele vai sarar a nossa nação, vai sarar a nossa terra, não é? Em nome de Jesus. Então, é Ele que te busca, é Ele que nos busca. Sabemos, olha só o que diz João capítulo 9 para encerrar. João capítulo 9, verso 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Que maravilha, né não? Mais uma vez, João capítulo 9, verso 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. A esse Ele ouve. Ele busca você, Ele me busca, Ele nos busca, Ele quer que realmente estejamos sinceramente ligados com Ele, não é? Focados nele, não é? E não somente vivendo de uma maneira como o povo diz aí, deixa a vida me levar, aproveitando agora, né, a pandemia, e aí as pessoas estão vivendo de qualquer maneira, parece que estavam doidos para viver de qualquer maneira, agora passaram a viver, não é?
E Ele te convida e me convida a uma mudança de vida total, uma mudança radical de vida. Né? Uma atitude que Ele teve lá através do seu Filho Jesus, de nos transformar e nos fazer nova criatura. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o, né? Que Ele está perto. Ele ouve ao que o teme. Não é medo, é ao que o honra, ao que o respeita. Não é? Então, é aquele que realmente é o povo dele, se chama pelo nome dele e se humilha. A esse ele ouve. Às vezes ele responde sim, às vezes ele responde não, e às vezes a gente fica esperando ele responder sim ou não. Pacientemente. Confie no Senhor. Amém? Vamos ouvir um louvor enquanto você está aí orando e eu estou aqui orando. Tá bom? Se o meu povo orar, vamos ouvir esse louvor. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender,
um só povo que pede por renovo. Como que nós, evangélicos, precisamos aprender isso? Um só povo. Como nós, brasileiros, precisamos aprender isso? Nós somos um povo só. Chega de briga. Chega de partidarismo. Em nome de Jesus. Essa nação está sofrendo por causa de gente que não se humilha diante da poderosa mão de Deus. Dá um troço por dentro, sabe? Falta unidade no povo de Deus. Imagina na nação. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, eu quero te pedir perdão pela minha pátria, pelo meu Brasil. Quero te pedir perdão como brasileiro. Que possamos te buscar, Senhor. Não somente como evangélicos. Oh, Senhor, chega de rótulos. Que possamos realmente honrar o teu nome como a tua igreja, Senhor. Fomos chamados para isso, para ser sal e luz da terra. E não arrumadores de problemas e dificuldades para a nossa nação. Nós não somos o problema, nós somos a solução, em nome de Jesus. Desperta-nos, Senhor Deus, em nome do teu Filho, para que possamos entender que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Quebra o jugo, Senhor Deus. Destrói os carros de fogo. Quebra, Senhor Deus, destrói toda a guerra. Toda ideologia, Senhor Deus, que possa surgir nessa nação. Que possamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Presidente da República, senadores, deputados, Senhor Deus, governadores, prefeitos, vereadores, nós brasileiros, olhemos para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Eu peço perdão, Senhor, como brasileiro, em nome da minha nação, em nome do povo chamado brasileiro. Ó Senhor Deus, que símbolo maravilhoso é o verde, é o amarelo, é o azul, é o branco. Que possamos honrar a nossa nação, honrando o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos com a tua graça. Tenha misericórdia do Brasil e do mundo que o Senhor criou. Porque ainda não havia nome, mas havia um mundo que o Senhor criou para cada um de nós. O Senhor chamou esse lugar aqui de minha delícia. Ó Pai, o Senhor colocou um jardim no Éden, o Senhor colocou um jardim na sua delícia. Nós fomos expulsos daquele jardim por causa do pecado, mas nós ainda estamos na tua delícia, que é o planeta que o Senhor criou para nós. Essa terra, esse chão, esse ar que respiramos. E aqui como brasileiro eu te peço perdão. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e te guarde. Estaremos, né, na Igreja Batista Central e Fazendinha, na rua Castro Alves, número 18, no bairro da Fazendinha, aqui em Araruama, com a Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã às 9 horas e o culto da manhã às 10h30. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Uma boa noite a todos.